Ok? Salve, salve! Hoje eu tô aqui com meu amigo Daniel Barragan, meu amigo, meu irmão, uma grande pessoa para a gente trocar ideias. Vai ser uma conversa sensacional, porque a gente tem muitos assuntos aí para permear e trazer aí para vocês, tá? Oi, Dani, seja bem-vindo. Oi, Luiz, obrigado, sempre um prazer estar junto. Que legal ter você aqui, tá? Daniel foi meu chairman lá no C12, me apoia, meu mentor, me sustenta aí tanto na questão pessoal, né, na cabeça aí, para centralizar nas atitudes aí, quanto na parte aqui empresarial, né, Daniel? Sempre me dando um suporte de ideias, trazendo a tua senioridade de mercado aí pra gente, né? Obrigado, né? Que bacana ter você aqui conosco para a gente conversar. Então vamos trocar uma ideia. Conte aí, você é argentino, de Córdoba. É uma longa história curta, vou tentar fazer o mais curto possível. Ano 98, chegam as montadoras ao Paraná e começam dois projetos grandes de nossos clientes na Argentina, a Chrysler e a Renault. Nós desembarcamos aqui, começamos os dois projetos, implementar a empresa e os dois projetos logísticos. Fiquei somente um ano, voltei para a Argentina, segui tocando vários projetos, Córdoba, Buenos Aires, Tucumán, a empresa tinha bastantes serviços, vários clientes em distintos lugares. Em 2001, novamente, ganhamos um projeto grande em uma montadora, Volkswagen. Novamente sou convidado com um contrato de 2 anos. Mas 2 meses que estou aqui, conheço a minha esposa. E a história mudou. Já faz 22 anos que estamos aqui. Então, o primeiro ano que você veio para cá foi em 98. 98. Quando vieram, época de Copa. Época de Copa. Me lembro porque as Copas que assistíamos tinham americanos, franceses, belgas, brasileiros, argentinos, uruguaios. Tinha de todo mundo aqui trabalhando para as montadoras. A Renault, o início da implantação foi em 98? 98, começo de construção Chrysler, Renault e o começo de fabricação um pouco depois do que foi 99 a Volkswagen. Essa Renault e a Chrysler foram os primeiros projetos. E a tua atuação dentro das empresas era na parte de logística? Na parte de logística. Nós éramos operador logístico, fazíamos toda a parte de logística interna, então desde o recebimento de material até abastecimento de linha. Toda a parte interna e em alguns setores, alguns clientes, também tínhamos a parte de transporte multimodal. Container, caminhão, carga seca e transporte de veículos finalizados. E até para a curiosidade das pessoas, como que funciona isso dentro de uma indústria automobilística? Porque a indústria, a montadora é uma montadora, ela não é uma indústria que produz, ela recebe todos esses componentes prontos, né? Sim. Antigamente as fábricas tinham uma composição de todo se fabricava dentro do parque fábrico. Então se fabricava um parafuso que logo ia ser montado no carro. Hoje vem todas as peças, já todos os componentes em conjuntos e subconjuntos só para ser montados. Então hoje temos uma necessidade de depósitos muito grandes. Então você tem um CD, um centro de distribuição interno. Tem vários centros de distribuição e tem distintos tipos de armazenamento. Quanto mais longe do processo de fabricação, fica mais longe também do ponto de consumo. Mas tem prateleiras ao borde da linha, onde tem que estar as peças que vão ser montadas. E existem distintas técnicas de abastecimento. E nós utilizamos todas essas técnicas. Sequenciamento, Kanban, Just-in-Time, MRP, tem muitas ferramentas, a grande maioria de origem japonesa. Sim? O objetivo qual é? Ter a menor quantidade de peças que você não vai utilizar no borde da linha.
O estoque ser mais just in time possível. Just in time e tentar ser o mais específico possível. Então, no depósito nós montamos um kit para um carro da cor vermelha, 4 portas, com ar-condicionado, com motorização 1.6. Então, esse kit casava com a carroceria que estava vindo já pintada. Então, tudo é sequenciado just in time. O que acontece? Um erro de depósito para a linha. Para a linha, você é multado. Então, a linha nunca pode parar. Então, essa é a dinâmica. Você sabe que, na época da faculdade, eu imaginava que você teria redundância, né? Uhum. Então, você teria redundância. Toque. Só que, depois eu fui entender que as redundâncias eram muito caras, né? E aí, o grande lance de não ter redundância é que quando falha, você enxerga, né? Então, a redundância, ela mascara o erro. A não redundância, ela aponta o erro. Então, você acaba sendo mais eficaz, Sim. não tendo redundância. A indústria automotiva é uma grande escola. Então, não pode ter erros. E você tem que ter um controle do controle. Então, muitas atividades têm duplo checkpoint para que não tenha erro no momento do abastecimento. Peças que são muito caras têm um controle diário. Então, motores, todos os dias tem uma equipe que está inventariando se estão todos os motores. Se não falta um motor, se não... E tem umas coisas meias loucas, meias cabeludas que acontecem nas fábricas, com toda a segurança que tem. Já teve casos de roubos de motores, ¿sí? Roubos de peças, roubos de chicote que o pessoal coloca no meio da cintura e sai pela catraca. Então, muitas coisas, então tem que você montar um sistema à prova de erros e um sistema que também esteja muito bem controlado para não ter perdas, porque todas as perdas é descontado no operador logístico. Não, e hoje, um período com produção parada custa uma fortuna para a indústria, né? Naquele momento, minuto de parada de linha, R$1.000. Mas, minuto. Mas hoje deve ter aumentado muito, porque nesse minuto você deixa de produzir, mas tem muita gente que está ociosa. Você tem que pagar por isso. Legal. Mas essa é uma introdução para entender que você jogou nesse mercado corporativo, jogou em alto nível, né, trabalhando aí para as principais montadoras do Brasil. E quando que deu a mudança de chave do Daniel mercado corporativo para o Daniel pastor? Acho que foi uma transição bem interessante, que assim como tudo que é baseado em fé não tem explicação, não é uma explicação lógica, mas é uma caminhada muito interessante. Então, quando eu chego aqui, final de 2001, cheguei aqui ao Brasil pela segunda vez, conheço a quem é hoje minha esposa em 2002. Dona Regiane. Dona Regiane. Que manda. Até em mim se deixar, né? A Regiane é a força da natureza, claro, né? Que sim, mas eu acho que Deus é perfeito e une as pessoas assim para complementar em tudo. Até nessa parte também. E quando eu conheço ela já era evangélica, assembleiana, escarpão de fogo, como ela se diz. Sim? Escarpão de fogo. E aí começamos um processo de amizade, de namoro, e a coisa começou a ficar mais séria. E aí ela tinha um propósito com Deus, eu não sabia nada, mas a condição era que não queria pagar o jugo desigual pela fé. Então, 2 semanas antes do nosso casamento, eu me converto na Igreja Assembleia de Deus. E é um caso assim que nunca pensava que poderia acontecer, mas aconteceu muito natural. E isso foi a confirmação dela que seria a pessoa certa para casar. E foi muito curioso. Nós casamos aqui, 20 de fevereiro, e 28 de fevereiro nós casamos na Argentina. Então, fizemos 2 festas, 2 casamentos. Aqui casamos com um pastor,
e lá na Argentina com um padre. Então era casamentos mistas religião na época. Quando voltamos de nosso lua de mel lá, começamos a procurar igrejas e começamos a visitar muitas igrejas. E em uma dessas chegamos à Igreja Batista do Auer. E aí foi o lugar que falamos, é aqui onde vamos a construir a nossa família. E aqui vamos começar nossa caminhada de fé. E aí então na Igreja Batista do Auer começamos, ela não era batizada também, então fizemos o discipulado, batizamos juntos, começamos um processo de integração na igreja e trabalhar em distintos ministérios. Minha fé, por enquanto, estava nascendo, então trabalhava mais nas áreas administrativas, cantina, e depois já foi começando a crescer. E em 2007 sinto o chamado de Deus para vir a trabalhar mais intensamente na igreja. E aí começo em 2009 o seminário. Era a faculdade batista, sim. Começo aí o processo de fazer o seminário, bacharelado em teologia, 4 anos. Então começa 2009, termina 2012. No último ano de faculdade, eu saio da empresa e a Regiane diz, por que não dá um tempo à indústria? E assim, por que foi essa transição e por que foi marcado? A Isabel já tinha 5 anos, quase 5 anos nessa época. Eu saía de casa, a Isabel estava no berço. Quando eu voltava a casa, ela continuava no berço. Mas não é porque ela não fazia nada. É porque eu só saía quando estava escuro e voltava quando estava escuro. Então, a minha qualidade de vida nesse tempo era cruel. Um caso assim, que acho que foi bem marcante, foi uma implementação de um novo projeto da Renault, quando retomamos o segundo projeto lá. Meu celular, cada vez que tocava, eu dava colapso de nervos. E tive um burnout, de todo o que pode acontecer a causa do celular, do toque e da intensidade do que é trabalhar com pessoas 24 horas por dia, 7 horas por semana, responsabilidade sobre vida, sobre morte, sobre acidentes. Então aí essa foi essa transição. Então 2012 foi essa virada de chave e em 2013 fui ordenado pastor. E você já entrou como pastor, pastoreando? Até isso é uma curiosidade. Você faz a faculdade de teologia, sim. Aí você entrou dentro dessa congregação aqui da Batista do Auer? Isso. Eu já era membro na Igreja Batista do Auer. A igreja que manda para o seminário, então a igreja, o pastor é que autoriza eu para poder cursar um seminário, sim? E eu nesse tempo, nesses 4 anos, atuo na igreja como seminarista. Então sempre auxiliando o pastor. Sim. Então é um processo, uma construção gradativa. Começa no primeiro ano já com atividades mais básicas, assim como qualquer faculdade tem estágio, nós tínhamos estágio obrigatório e fazíamos toda a parte de processo eclesiástico dentro da igreja. Acompanhando o pastor, em muitos momentos sendo o braço direito do pastor, até depois você poder fazer essa transição. E o processo de estudos termina, são 4 anos, sim? Mas depois, para poder você ser pastor, é igual que, talvez uma lógica parecida com a ordem de pastores e a ordem da OAB. Você tem que passar um exame que se chama concílio. O concílio é um compilado de toda a teologia sistemática. Se usa, a igreja solicita o concílio para a ordem de pastores local, sim? Neste caso, a ordem de pastores batista brasileira, filial aqui de Curitiba. Solicita o concílio e vem um concílio mínimo de 7 pastores, um presidente que é o examinador e um secretário. E aí a sabatina. Então, de toda a parte teológica... A sabatina é oral, né? É oral, e assim, depois que termina o examinador, abre para os pastores que estão aí presentes.
Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Você sabe que toda a metodologia da Igreja Batista dá um excelente exemplo de democracia, né? Porque os Sim, batistas, tudo é um concílio, sim, são os membros sim. votando, tem que ter maioria, né? É impressionante isso. Isso aprendi muito bem durante todo o mandato de seminarista, porque fazia parte de distintas Funções. funções dentro da igreja, departamentos e atividades, tanto eclesiásticas como também as que são diretamente ligadas ao estatuto da igreja. Então, a igreja também é um CNPJ, então tem pessoa jurídica e tem algumas funções que estão determinadas aí dentro dessa regulamentação. Que legal. Eu levantei uma bandeira dentro dos meios onde eu participo, né? E tô batendo isso, tipo, água mole em pedra dura, sabe? Sim, Que nós temos que olhar todos esses ministérios, o C12, o Tela, a Adonep, o Ministério da Igreja Local, né? Como engrenagens de um grande motor. Um não compete com o outro, nós somos complementares e todos são importantes, né? Porque é, quando você entra dentro das empresas, ou sendo o empresário quem puxa esse negócio, ele é o líder desse negócio. Dentro sim, desse ambiente, ele é um líder. Então, ele acaba trazendo várias pessoas. E quando você conscientiza essas pessoas, você vai formando novas lideranças. Porque uma coisa que eu vejo hoje é o seguinte: estamos num momento sui generis do mundo, da história, onde a gente precisa muito de Deus. A coisa virou dicotômica, né? O bem e o mal, a esquerda, a direita. Eu não quero nem polaridades, sim, não estou dizendo, colocando a direita ou a esquerda em um desses espectro de bem ou de mal, uhum, mas eu estou dizendo existe uma polarização em sim, tudo, né? E nós, a questão de ser cristão, é, nós estamos dentro de uma ética, né? Onde realmente o cristão ele busca uma ética de honestidade, de fraternidade, de ajudar o próximo. Então, poxa, só por isso já é um bem para a humanidade como um todo, né? Então, você hoje investir no reino de Deus, investir nisso aí, você está fazendo um mundo melhor. E a gente precisa de um mundo melhor. O mundo tá, poxa, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Aí você vê lá as pessoas tentando salvar outras pessoas, enquanto tem outras pessoas tentando roubar, saquear. É muito triste ver esse lado do ser humano, o lado mal, né? sim. E assim, a própria Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Então, quanto mais perto estamos nós, nosso Senhor, da cruz, podemos ter certeza que nossos hábitos humanos cada vez estar mais longe. Mas precisamos estar fazendo isso em todo o círculo que estamos. Então, quando falamos, vamos para o meio empresarial. É normal ver um empresário de sucesso na segunda ou terceira núpcias, ¿sí? Famílias destruídas, que não querem ficar os filhos na empresa porque a empresa roubou o pai da presença deles. Sabe que eu Sim? tive uma conversa com o Demetrios, que é uma pessoa especialista na parte de recursos humanos, Uhum. e ele comentou comigo que ele assessorou uma empresa. Ah, não foi o Demetrios. Foi uma outra conversa, foi o Adeildo também. Adeildo. O Perfeito. Demetrios e o Adeildo eles estão no mesmo Uhum. espectro profissional. E o Adeildo comentando que o sucessor não queria assumir o lugar do pai, porque ele disse assim, não, essa empresa, Vai sugar. ela sugou meu pai. Meu pai não viveu, ele não teve a família, eu não conheci meu pai por conta da empresa. Agora, eu não quero essa empresa, né? E é o que está acontecendo hoje com muitas empresas. Então, que é o que nós buscamos? Trazer esse equilíbrio que falamos, sim? Então, hoje, muitos dos nossos membros têm meio dia off ou um dia off. E você alguma vez pensou, estando na operação, estar um dia fora da operação e todo estar funcionando normalmente?
muitas vezes nós é que temos um critério que vem de um período arcaico, onde a presença do dono era obrigatória para que a operação continuasse rodando. Então, temos que... Pior do que eu ter um dia off, eu trabalhava 7 dias por semana. Eu me sentia obrigado a chegar no sábado, parar, abrir meu computador, pensar, olhar, revisar o que eu tinha que fazer. Eu era escravo de tudo isso. Se não sentia culpa. Não, e aí como uma visão cristã, Deus descansou no sétimo dia. O sétimo dia é o dia do Senhor. É o dia que você coloca o teu coração, o teu espírito para Deus. É onde você estuda, onde você lê, é onde você está conectado com Deus, né? E isso mudou. Então hoje eu tenho, e o meu sétimo dia é o sábado. Então o sábado é o dia que eu desligo. Aí no domingo é o dia de ir para a igreja, é o dia da família, etc. E aí, no domingo eu reviso. Eu paro um momento, eu preparo a minha semana, né? Mas no sábado, e eu acho interessante que hoje, por conta desse círculo de amizade com outros empresários, etc., você manda mensagem de negócio para um cara no sábado, ele não te responde. Está todo mundo com o celular desligado, ou eles chegam e fazem uma montanha de celular e os celulares ficam aí. Não, e sabe o que é o incrível que eu descobri? Que isso não causa mal nenhum. O mal e a empresa continua rodando. Não, tudo roda, não faz sentido. E a gente realmente, precisa desse equilíbrio, né? A gente precisa equilibrar o nosso lado espiritual com o trabalho, com a família, o matrimônio, né? Com a parte de evangelismo, que é o nosso papel de ir para o mundo e pregar a palavra de Deus. Essa parte de equilíbrio é uma das chaves, e por isso cada vez que iniciamos nossas reuniões de fórum, como você lembrará, temos uma roda de equilíbrio. E é uma prestação de conta. Sadia parece, e aí, como está? Como está casamento, família, finanças, a caminhada com Deus? Como está a tua inserção na comunidade bíblica? Está descansando? E a nutrição? E o exercício? Então precisamos cuidar de tudo. E assim, temos que estar 100% em todo lugar que estamos. Então precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. E aproveitar os momentos e a fase que temos em todos os lugares. Então precisamos ser conscientes de nosso papel. A empresa talvez vai vir um gestor tão quanto hábil quanto você. Mas a tua família, sem Luiz, não é nada. Você sabe que algumas coisas que eu tive consciência após C12. Eu já tinha uma visão política, né? Poxa, a gente como cidadão tem um papel no mundo de pregar, de desenvolver o mundo, de melhorar o mundo, né? Mas eu não tinha essa visão realmente. Qual foi o papel do cristão durante a história? Por exemplo, os hospitais nasceram da igreja. A igreja criou os hospitais. O conceito hospital nasceu dentro da igreja. A igreja criou as universidades. As principais universidades do mundo é uma invenção da igreja católica, da igreja protestante, né? As principais universidades dos Estados Unidos vieram da igreja protestante. E aí você olhar e dizer assim, não é responsabilidade dos políticos, não é responsabilidade do Estado, é responsabilidade da gente. Então quando você olha, por exemplo, uma tragédia hoje, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente tem que parar e pensar assim, o que eu preciso fazer? Né? Tanto que nós iniciamos uma mobilização, né? Tem várias pessoas conversando, de olhar C12, tela, BAM, todo esse pessoal e pensar assim, e o depois? Porque geralmente, na hora do barulho, todo mundo vai ajudar, vai colaborar, etc. Sabendo que precisa realmente essa ajuda. Mas a gente já está olhando o pós, porque vai chegar uma hora, isso vai faltar, e o Rio Grande do Sul vai precisar ser reconstruído. Sim. Né? A hora que tudo isso baixar, não vai ter ponte, não vai ter estrada, vai ter cara sem casa, sem
né? Então, nós estamos pensando nesse pós também. Bem colocado. E acho que com alguns ensinamentos bíblicos, hoje precisamos levar o peixe. Sim? Sim. E a nossa preocupação é com o peixe, ter o alimento e as coisas básicas. Mas daqui a pouco temos que ensinar e reconstruir acho que hoje está, a grande maioria dos municípios de Rio Grande estão com calamidade pública. Então tem muitos municípios que siguen acrescentando mais. Tem lugares que o rio e a destruição de água levou tudo. Então não existe nem o terreno, não a casa, nem ficou o terreno onde estava. Levou tudo. Então acho que essa preocupação é válida. Uma coisa que fiquei muito curioso, a escola da minha filha estava organizando uma campanha com enviar elementos de higiene pessoal e higiene sanitária de limpeza. Então fomos no mercado, compramos uns kits para ela levar e fiquei surpreso com a quantidade de gente que estava no intervalo do almoço, havia ido almoçar e estava levando, passando no mercado para comprar um kit de água, um kit de higiene. Então, todo mundo que está contribuindo com pessoas que estão longe porque vêem o sofrimento e a devastação que não tem nenhuma explicação. Agora, precisamos sim ser conscientes de que de aqui a um mês isto vai passar e temos a vida que segue. E temos que começar a reconstruir. Então, que ferramentas vamos dar a eles? Como vamos incentivar os negócios? Como vamos incentivar a qualificação de pessoas para que os empregos continuem? Então, é uma preocupação válida e acho que todos precisamos estar envolvidos nisso. E nós trazemos isso muitas vezes por um lado político, né? E hoje a gente tem uma situação política super incômoda no país, porque, poxa, postura dos nossos políticos, esse os veículos de comunicação divulgando o show da Madonna e deixando de lado tudo que está acontecendo, foi uma coisa assim muito triste. É muito triste você entrar no portal dos principais veículos de comunicação, não ter nada sobre a tragédia e ter tudo sobre o show de uma cantora. Tá? Não quero nem entrar em juízo de valor e como foi o show, etc. Mas só o fato de você desconsiderar uma parte de uma nação por conta de um entretenimento foi muito ruim. E de repente isso passa, você vê que fechou essa agenda, aí você coloca no lugar dessa agenda de entretenimento a agenda da tragédia. E você tira a cara da alegria, da festa, do entretenimento e coloca um semblante de tristeza porque você está falando da tragédia. Né? Então isso foi muito ruim. E eu acho que isso vai ter um custo muito alto político e para todo esse pessoal que está tocando isso dessa forma. Né? E você, como argentino, você sofreu bastante aí, né, com essa parte política, porque a Argentina ela veio de um populismo extremo na era Kirchner, né? E eu lembro até um dia que você, numa das aulas, estava nos explicando a questão do dólar, que você tinha N cotações de dólar, e o que eu fiquei mais chocado foi saber que tinha uma cotação dólar Coldplay, que para viabilizar um entretenimento, assim como a gente está falando desse, eles tiveram que criar um dólar específico para que as pessoas pudessem comprar o ingresso. Essas loucuras e outras somente lá passaram. Era muito ilógico a mesma nota de dólar que tenha distintos valores. E do dólar oficial ao dólar turismo ou paralelo que você poderia conseguir, eram 3 vezes a diferença de um valor a outro. Então, esse custo político hoje estão pagando. Então, vamos ao passado. Los años 90. Anos 90, a Argentina viveu no cume do mundo. $1, $1. Paridade de dólar. Então, eu ganhava em dólar. Mas isso era real? Não era real. Era artificial. Era tudo artificial.
Anos 90, Menem. Menem. E Menem, para quem gosta de história, ele ficou no governo somente 10 anos. Somente. Somente. Porque no início da democracia, os governos eram de 6 anos, sem possibilidade de reeleição. Mas quando ele estava no governo, conseguiu modificar a lei para ter uma reeleição, então ficou 6 mais 4, 10 anos de governo. E aí começa... Hoje são 4 anos. São 4 anos. São 4 anos com possibilidade de reeleição. Muito similar como no Brasil. Muito similar aqui. Sim? Então, desses 10 anos, a grande maioria desse período, paridade. Então, que é o que acontecia? E eu conheço bem porque conhecia muitas indústrias. Estava dentro da indústria, trabalhando, e conhecia muitas. Muitos não fabricavam mais parafusos, porque era bem mais barato comprar da Alemanha, uma qualidade superior, então só vamos a revender. Então, todo nosso parque de máquinas ficou obsoleto. Todo ficou obsoleto. De um dia para o outro, começou a degradar e a disparar o dólar. As pessoas não tinham como voltar a ter máquinas, poder voltar a ter competitividade, e começou a crise industrial que seguiu. E seguiu passo a passo. Mas não somente a crise na parte econômica, sino na crise também na parte educacional e cultural. A Argentina sempre foi um país muito culto, sim? De incentivar muito a leitura, de ter as maiores livrarias do mundo, sim, na Argentina, em Buenos Aires. Era um país que você ia tomar um café e vê no café e vê no jornal, quando tinha jornal impresso. Então, gostava muito. É um povo muito politizado, sim? Então, política, futebol eram temas habituais e se falava muito, sim? Mas ao longo dessa história, muitas coisas foram desconstruídas. Quando eu conheci a Argentina, eu tinha um certo preconceito contra a América Latina. Preconceito de ignorância total mesmo. E por isso, eu fui para a Europa primeiro, para depois conhecer a América Latina. Eu tinha ido para a Espanha. Eu tinha ficado encantado com a Espanha. Tinha voltado, tinha feito uma viagem onde eu fiquei vários dias em Madrid, vários dias em Barcelona. E voltei, uau! Achei muito lindo as duas. Eu lembro que uma amiga minha falou assim, Barcelona é o Rio, Madrid é São Paulo, né? E aí, tipo, 3, 4 meses depois eu fui para Buenos Aires. E eu cheguei assim, uau, Buenos Aires era muito linda. E lembrava muito Madrid. Sim. Tem muita similaridade de arquitetura e tal. E era uma época de Buenos Aires rica. Na sequência, a gente começou a viajar muito para a Argentina. Meio que quase todo ano nós íamos para lá. Era um destino relativamente barato, próximo. E a gente começou a acompanhar essa degradação econômica. E perceber assim que as pessoas... elas mantinham a elegância, mas o terninho, a roupa já estava puída. O que eu sinto um pouco hoje do Brasil. Eu vejo que a gente tá vivendo um pouco disso, porque o nosso poder de compra recrudesceu, diminuiu e as pessoas, o carro está ficando, não está trocando o carro com constância, não está comprando roupa, né? E até mesmo trocando o gênero alimentício. Aquele cara que comprava o azeite de oliva já está indo para o óleo de girassol e daqui a pouco ele vai para o óleo mais barato e assim por diante. Sim. Algumas mudanças que foram acontecendo lá e que hoje talvez as notícias são... o pessoal na Argentina está passando uma época muito dura. Sim. Agora o remédio é amargo, né? Porque sobrou mais de 30 anos de desgoverno e agora, em alguns poucos meses, tem que fazer as pazes, as coisas que ninguém quer fazer. Nenhum governante quer fazer isso. Sim. Que seja político de raça, de carreira. Mas quem quer fazer as coisas funcionar, faz. E a Argentina sempre foi muito bem vinculada com os Estados Unidos e com o Fundo Monetário Internacional, sempre um parceiro econômico que sempre impulsiona os negócios. Vinha de sucessivos calotes no FMI, né? Sempre, porque os anteriores governos não entendiam isso. Então, agora novamente começa um novo ciclo, agora novamente estão vindo investimentos pesados para começar a produzir novamente.
assim como o Brasil, e a dimensão geográfica da Argentina é menor, mas é um país extremamente rico em recursos naturais. Não, mas não é tão menor, né? A Argentina é um país grande, é um país Sim, de uma geografia super diversificada, sim, né? E num perfil, por exemplo, uma agricultura com perfil de alta qualidade, né? A carne argentina, a parte de laticínios, e que tinha uma indústria de qualidade. tinha. No passado, por exemplo, a parte de Textil. têxtil, Uhum. as roupas de couro da Argentina eram Sim, super sim, famosas, né? sim, sim. Essas qualidades se foram perdendo ao longo do tempo. Então, agora está novamente um ciclo de reconquista de mercados internacionais. A China, acho que como em todos os lugares, ganhou todo tipo de mercado. E muitas vezes nós permitimos entrada desses produtos por uma baixa qualidade e deixar de produzir. Agora está novamente numa fase de investimentos de maquinárias para reinvestir e para produção. Vai ser longo o caminho, mas está começando a dar os primeiros passos de Olha, reativação. a China, ela é impressionante, né? Você pega tem um gráfico na internet da evolução dos Do BRICS, BRICS, né? é muito bom. É Vi muito esse bom. vídeo. E chega uma altura do campeonato que ela se descola, assim, sobremaneira, e ela se descola, ela vai, Uhum. né, e todo mundo fica lá atrás. Só que, do outro lado, você tem o quê? Hoje, boa parte do Ocidente, ele virou refém, porque a China virou o parque industrial do mundo todo. Sim, E dentro dessa geopolítica, onde você pode ter aí uma desestabilização, uma guerra, imagine Taiwan, etc., ou você ser refém desse parque industrial, então eu acredito que os Estados Unidos, o Ocidente como um todo, eles olham para um país como a Argentina, o Brasil, para ter esse desenvolvimento. Só que esse desenvolvimento é muito cruel. Você só vai ter esse desenvolvimento porque a estrutura de base é o quê? São pessoas. sim. Pessoas com qualificação. Coisa que eu não sei hoje na Argentina, mas no Brasil a gente perdeu totalmente. Porque a nossa escola hoje, a nossa universidade, pós o Lula 2 e Dilma, ela empobreceu demais. Então se investiu na parte universitária, né, no pós-ensino médio, e um pós-ensino médio muito fraco, muito fraco. E lembrando que nós tivemos 2 anos de pandemia que para essa galera não existiu. Então, isso vai refletir no futuro. E se não olhar com um olhar de Milei, né, para o Brasil e repensar tudo isso, porque na minha impressão, assim, eu não sou especialista em economia argentina, mas acho que um dos grandes problemas hoje da Argentina, no passado recente da Argentina, é que tudo se sindicalizou, virou todo mundo, boa parte da população funcionário público, né, com esse lance dessa paixão peronista que continuou ali com Kirchner, etc. Né, o argentino ama isso. Sim. E aí o que aconteceu? Ninguém sustenta essa máquina estatal. Não tem empresa que sustenta. E esse é o grande problema que hoje vive o governo. Foram criados muitos cabides de emprego, sim, para manter uma estrutura e para manter um monopólio eleitoral sempre fixo. Então, o cabresto político sempre divide, depende do emprego. Agora, uma coisa que você tocou bem, educação é uma das pontos chaves. Durante 30 anos teve um doutrinamento sobre práticas comunistas, perda de valores familiares, perda de valores sociais, e isso a conta vai chegar. Então vai ter uma ou duas gerações que van a ter que ser esquecidas e tentar reconstruir tudo a partir dos próximos. É que nessa variável é muito cruel, porque não é uma situação econômica. Isso gera um ciclo virtuoso. É uma cultura. Né? Porque você traz, por exemplo, uma pessoa que não valoriza a família. Mas essa pessoa não valoriza a família, mas acaba tendo filho. Ela acaba tendo filho, ela não educa direito esse filho não tem um vínculo
com família, com pai, com mãe, vira um indivíduo meio nocivo para a sociedade, que vai formar famílias sem valores iguais. Então, nós temos que realmente reconstruir. Por isso que eu acredito que a igreja ela é importante nessa construção, porque você traz de volta valores. Né? A igreja prega esse valor da família, a igreja traz o amor de volta para as pessoas, começa a trazer a ética, a honestidade de volta para a pauta. E aí eu acho que seria o atalho mais simples para a retomada do progresso do país, né? Sim. Hoje a geração dos millennials na Argentina não trabalha, não estuda, muitos são solteiros, mas têm filhos que não são criados pela família, todos dependendo do governo. Então, hoje tem uma estrutura dependendo do governo em exclusividade, sem gerar renda e sem ter uma previsão de melhoria do ponto de partida que está. Sair do status quo. Não. Querem continuar dependendo do governo. Então, tem que voltar novamente. Escolas fortes, escolas técnicas. A Argentina foi muito boa em período de história de escolas técnicas. Eu fiz escola técnica de dupla escolaridade, excelente, com valores rígidos, onde você respeitava um professor, respeitava o reitor. ¿Sí? Então, reconstruir toda essa parte para começar a investir novamente. Faz 20 anos não tem mais serviço militar na Argentina, e acho que o serviço militar trazia uma série de valores, sobretudo para os homens, que eram muito importantes. Então, o serviço militar traz a disciplina, né? Sim. E hoje, quando você tem uma família desestruturada, um dos eixos que é muito prejudicado é a disciplina, né? E outra situação que eu vejo muito forte hoje na sociedade, acho que não só é o que a tecnologia trouxe, né? E traz um hedonismo. E esse hedonismo, ele está dentro que você tem muito prazer hoje a um custo muito baixo. Então, você tem os games, a possibilidade de você estar na frente do teu computador jogando, aquilo te despertando adrenalina, etc, etc. E tá, a tua mão não é caro, a TV, o videogame na mão para essa emoção. Você tem a pornografia hoje disponível, grátis, né? Hard, pesadíssima. Você tem um Netflix da vida com cardápio de séries, de filmes, de entretenimento. Rede social que o que você quiser ser, pode ser, não tem nenhum problema. Tá Moral da história, você pode ser tudo dentro do teu quarto. Sim. Né? E aí as pessoas hoje, elas não se socializam, elas não vivem um mundo real. Elas vivem um mundo paralelo, que é o mundo da fantasia, é um mundo maluco que os valores começam a se deturpar, elas perdem a noção, o eixo da realidade, né? Então, isso é muito preocupante e voltando, assim, eu insisto que é papel da igreja hoje tentar trazer isso para um prumo. Só que assim, você não pode esperar colocar tudo na mão de uma única pessoa, né? O líder da comunidade, que pode ser um pastor, pode ser um padre ou uma liderança, né? E esse cara, ele é o responsável por isso. Eu acho que a comunidade tem que se fortalecer. Por isso que o papel do empresário, que talvez seja o cara mais bem esclarecido, mais bem sucedido, ou com espírito de liderança, né? Ele tem aquele ímpeto de ser o empreendedor, o líder. Liderança empresarial e social também. Exatamente. Sim. Esse cara tem que olhar e dizer assim, tá na hora do remédio amargo. Arregaça a manga e vai fazer. Né? Tem que fazer isso aí. E ser o apoio desse líder, né? Porque até me veio isso na cabeça agora, e você é pastor, você pode até me confirmar, a carga de ser pastor, a carga emocional, porque como líder da minha família, eu lido com o problema
das minhas filhas, da minha esposa, dos meus pais, dos meus irmãos, etc. Mas eu não estou lidando com a dor de uma comunidade. E o pastor, ele está com o problema de todo mundo, de toda a ordem na mão, né? Sim. Dos desgastes emocionais que o pastor sofre é muito grande. Então, da sua própria família e das famílias que também ele dá suporte. Sim. Então, pastor hoje tem que ter uma sanidade, primeiro, um equilíbrio muito bom. E na tua família emocional. Você tem o governo. Na família dos outros você não tem isso. Governo. Então você pode dar conselhos do que você viveu na tua casa, mas tem que ver o entorno e as outras variáveis que também influenciam. E você vê que muitas variáveis são muito distintas. E de cada família, minha mãe sempre falava, cada família é um mundo. E é isso. É isso aí. Cada família é um mundo. Sim? Então, você precisa dar subsídios para que eles tenham ferramentas para eles governar sua família. Então, quando nós falamos muito da função do pastor e da função de cada chefe de família como sacerdote do seu lar, é justamente ajudar eles para que eles façam a diferença neste mundo. E tenho certeza que o sucesso de uma família faz impacto nas futuras gerações. Então, hoje, famílias fortes vão fazer diferença nas próximas gerações. Investir tempo em educação, em conselho, em caminhar lado a lado com homens de família, com mulheres, vai fazer a diferença nas futuras gerações. Precisamos de pessoas que estejam disponíveis a fazer isso, mas também que saibam que são vulneráveis como seres humanos e que também precisam de ajuda. E estar aberto a depender da ajuda e dar a ajuda. Então, não se isolar e poder ser curados também para seguir curando gente. Acho que fazendo um resumo de coisas, de pontos que nós conversamos aqui. Número 1, falamos do C12. Número 2, do C12 falamos da roda da vida, que a gente faz lá, uma dinâmica que a gente faz quando inicia, para falar como que está todos os pontos-chave da nossa vida, espiritual, família, financeiro, descanso, saúde, né? A importância do equilíbrio. Poxa, falamos aqui de economia, de educação, de país, etc. Falamos um monte de família, valores cristãos, mas assim, poxa, se a gente tem uma família, a gente tem filhos, a responsabilidade que a gente tem com esses são os nossos projetos, né? São as sementes que nós lançamos no mundo, que vão perpetuar aí as nossas gerações, são os nossos projetos mais valiosos, né? E o quanto é importante hoje você, por exemplo, não terceirizar a educação para a escola, para um terceiro, para outra pessoa. Você olhar e ter noção que aquilo é responsabilidade sua e que esse projeto que você está tocando é da sua responsabilidade, né? E isso, no final, uma coisa que a gente não falou, mas eu tenho certeza que você tem isso na tua cabeça também, é o nosso legado. Porque a gente vai passar, todo mundo, né, tem o seu momento. Tem uma pregação que eu acho muito legal, e eu me lembro o nome do pastor que escreveu O Louco Amor, tem no YouTube isso, depois a gente pode deixar uma legenda disso. Ele fala, ele pega uma corda gigante e ele faz um nó na corda. E era uma corda grande, uma corda de vários metros. E ele diz assim que esse nó é a nossa vida. E a corda representa a eternidade. Então, na realidade, o que a gente está vivendo agora aqui, nesse momento, é esse nozinho, é esse pedacinho muito limitado, aqui. Muito pequeno. Né? Muito pequeno. A gente tem a corda inteira. E, né, eu sou engenheiro, né, pensando na parte matemática da coisa, qualquer número gigante dividido pelo infinito, ele é zero. Né? Então, se a gente está falando na eternidade, a eternidade é o infinito. Né? Então, se a gente pegar vamos dizer, a gente vai viver 100 anos. Né? Se a gente pegar esses 100 anos e dividir pela eternidade, pelo infinito, essa fração que nós estamos vivendo hoje é zero. Então, poxa, outra coisa que eu aprendi no C12, faça com
excelência. Porque você não está fazendo para ti, você está fazendo para Deus. Nosso padrão de qualidade, Colossenses 3:23. Tudo que você fizer, faça conforme para o Senhor e não para os homens. Tudo o que estamos fazendo, e esse é eu venho do sistema de gestão de qualidade. Colossenses 3:23 é minha ISO 9000. Agora está tudo. Esse é o padrão. Esse é o sarrafo. O sarrafo subiu um pouquinho mais. E esse é o padrão de excelência. Ó, eu vou dar uma dica aqui, tá? Para finalizar a nossa conversa. E eu acho que essa que seja a nossa primeira de várias, Com muito prazer. Daniel, porque, poxa, foi muito... A próxima me preparo. Mas não, mas o segredo do negócio é não se não preparar. Não, é tudo freestyle. improviso. Muito bem. A Raquel bem. briga comigo, né? Eu chego para ela, do que a gente vai conversar? Não, é freestyle. O conteúdo tá com a gente. Não adianta a gente estudar para vir aqui. Não, assim não funciona. Mas quero deixar uma mensagem para quem está ouvindo a gente. Procura o C12, né? Conheça c12brasil.com.br. Correto, isso, né? Isso mesmo. E quem está numa cidade, poxa, eu estou lá naquela cidade de 100 mil habitantes, 200 mil habitantes, eu tenho interesse de fazer um C12 na minha cidade, entre em contato com o C12, sim, busca, porque... Dentro do site tem aí dois campos, quero ser membro e outro, quero ser um líder multiplicador que vai cuidar do C12. Então temos aí dois cadastros, podem entrar aí e aí vão ter mais informações. Não, a gente precisa fazer crescer isso, sim, porque isso vai... Eu vejo esse tipo de iniciativa vai mudar o Brasil. Vamos parar de reclamar do presidente, dos deputados, vamos fazer a nossa parte, vamos trazer aqui a nossa consciência, vamos liderar as pessoas que estão no nosso entorno, vamos trazer hoje líderes melhores, vamos eleger representantes melhores, né? Nós como cristãos, lá em casa nós temos todo dia, a gente faz uma leitura, um estudo bíblico com as crianças e a gente faz uma oração pela manhã. E todo dia nós oramos pelos vereadores, pelos deputados, pelos prefeitos, pelos nossos pastores, pelos senadores, deputados federais, pelo nosso presidente, independente quem seja. Se ele está lá... São permissão de Deus. Por permissão de Deus, né? E, enfim, nós passamos o que Deus quer que nós passemos. Então, a gente tá... O que está acontecendo hoje, existe um porquê. Nós não conseguimos entender, mas existe um porquê. Sim. Dani, obrigado, Dani. Obrigado a você. Valeu aí, que papo legal, cara. Espero que tenha sido proveitoso e que possamos repetir isso outra vez. Que inspire aí, movimente outras pessoas aí. Com certeza. Valeu. Estamos aqui para fazer a diferença. E uma coisa que sempre falo para meus filhos. Todos os dias temos que ter semente nos bolsos. E em todo lugar que vamos, semear. Não sei quantos frutos veremos, mas não é problema nosso. Nosso trabalho é semear. Os frutos Deus vai colher. Amém. Obrigado, Luiz. Obrigado, Dani.